Hoje no Brasil, se você não tiver coragem, você não consegue governar. O Senado aprovou em segundo turno a proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Se você não tiver coragem, para que eu vou restringir os gastos num governo de 2 anos e pouco? Para tentar garantir apoio, o presidente Michel Temer ofereceu ontem à noite um jantar no Palácio da Alvorada. Teria essa restrição. Se não tivéssemos coragem, para que eu vou mexer na questão da Previdência? Em São Paulo, o vice-presidente Michel Temer, do PMDB, diz que a volta da CPMF, por enquanto, é apenas burburinho. Ora, poderia perfeitamente deixar para depois, não é? Poderia deixar para depois outro que vier em 2018, que cuide do país todo atrapalhado e todo desarticulado. O jantar aconteceu agora há pouco no prédio da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, na Avenida Paulista. Participaram diversos empresários dos ramos do comércio e da indústria. A missão de quem ama o Brasil é exata e precisamente unir esforços e tomar essas atitudes que eu estou rotulando modestamente de corajosas. O ano é 2018. Em meio à recessão econômica, embate para a aprovação de reformas e um período pós-sanção da PEC 55, iremos falar sobre um tema importante na vida do brasileiro. Conversamos com os economistas José Caetano e Wagner Alves, que nos esclareceram algumas questões relacionadas à tributação e ajuste fiscal. Para a gente pensar um pouco sobre a questão da estrutura tributária, da tributação de um país, é importante a gente caracterizar um pouco, a princípio, que país é esse, ou pelo menos quais são alguns elementos básicos da história desse país que fazem com que a estrutura tributária ou a forma de arrecadação do Estado tenha a característica que tem. A gente está falando do Brasil, que é um país que teve um processo de inserção na dinâmica capitalista, que foi uma inserção que a gente pode chamar de subalternizada, ou em outros termos, uma inserção dependente. E isso se prolongou, se estende desde o período colonial, certo? Passando aí pelas políticas de industrialização já no século XX, a partir das políticas de Getúlio Vargas, JK, do período da própria ditadura militar e tal. E são políticas que visavam um processo de industrialização, vamos dizer assim, de avanço das relações capitalistas no país, mas que tinham uma característica peculiar, assim, que visavam uma inserção desse país na dinâmica internacional, que era uma inserção complementar e não competitiva na dinâmica internacional da economia. A carga tributária no Brasil ela vem crescendo bastante e cresceu muito mais depois do final de 89, com a Constituição, que acabou tendo novas fontes de receita e com uma atitude do governo que acabou não aumentando os impostos, porque os impostos ele tem que repartir com os estados e municípios, e aumentando as contribuições. Então, do governo FHC para cá, incluindo o governo Lula e o do governo Dilma, há um aumento das contribuições em relação aos impostos, e isso tem uma elevação, na hora que você olhar nos últimos 20 anos, extremamente significativa quando comparado com o histórico brasileiro de secular. Recentemente foi divulgado um estudo de uma ONG chamada Oxfam, que revela o seguinte: a riqueza acumulada pelas seis pessoas mais ricas do país, ela se iguala à riqueza dos 50% mais pobres do país, ou seja, seis pessoas detêm a mesma riqueza que os 50% mais pobres do país. Isso é uma das marcas estruturais da desigualdade nesse país. Então é um país notadamente desigual, marcado por cicatrizes que foram construídas historicamente. Boa parte da incidência dos nossos impostos são impostos indiretos, que são impostos do consumo. O imposto direto é aquele que pega sobre a sua renda e sobre o seu patrimônio. O imposto indireto, ele pega sobre mercadorias, serviços que são prestados. Como em 1981 o FMI avaliava que nós brasileiros não teríamos como cobrar mais dos privilegiados, que a arrecadação não viria daí, ele então recomendou que aumentasse a receita dos impostos indiretos.
Na época era o ICM, hoje é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é a principal fonte de receita de todos os estados brasileiros, né? É uma fonte que recai muito mais sobre o mais pobre do que os mais ricos. Portanto, o aumento da arrecadação do Brasil e parte do aumento da arrecadação tributária nos 3 níveis de governos, União, estados e municípios, né, ela vem aumentando a parte indireta, a parte que é regressiva, ou seja, que cai mais sobre os mais pobres e cai menos sobre os mais ricos. E, portanto, hoje a questão tributária é um dos principais fatores de estrutura que geram desigualdades no país. O processo de arrecadação do Estado, ele pode atender a necessidade, por exemplo, de diminuir essas desigualdades, né, a partir da sua estrutura tributária, pensando de onde é que se arrecada e onde é que se gasta, né, por exemplo, ou ela pode servir para reforçar essa desigualdade. Em 1995, né, foi no governo de Fernando Henrique, foi retirada a tributação sobre lucros e dividendos, não é? Isso inclusive é um debate muito forte entre os economistas, porque você tem divergências, mas é uma questão que está na pauta, não é? É o que? É retomar esse imposto, né, como sendo uma das formas de arrecadação do Estado. Os cálculos variam e tal, mas é na casa dos bilhões e dos muito bilhões que o Estado arrecadaria mais se fossem tributados, incidisse tributos sobre o lucro e sobre dividendos, né? Uma outra questão que já é realidade em muitos países aí do mundo, assim como a tributação sobre lucros e dividendos, é a taxação das grandes fortunas, né? Que no Brasil constitucionalmente é garantido isso, né? Mas você não tem ainda a regulamentação, né? Desde 88 é previsto, né, a tributação das grandes fortunas, mas do ponto de vista da regulamentação isso nunca ocorreu, né? E isso seria, vamos dizer assim, uma grande fonte também de arrecadação do Estado. O ajuste fiscal é um ajuste que tenta fazer ao longo do tempo com que o orçamento seja equilibrado, ou seja, que aquilo que você gasta seja compatível com o seu nível de receita. Então, nós estamos tendo agora no Brasil um grande desequilíbrio fiscal. Por quê? As receitas estão bem abaixo dos gastos que o Brasil tem. Por que isso acontece? Porque se gasta muito? Não, nos últimos 3 anos isso está acontecendo porque as receitas caíram muito. Por que as receitas caíram muito? As receitas caíram muito porque nós vivemos a maior recessão desde que a República existe. Essa recessão é maior até do que a crise de 1929, que vocês estudam aí quando fazem o ensino médio. Então, essa recessão fez a receita cair demais. Qual é a solução para esse equilíbrio? A solução para o equilíbrio é fazer a economia crescer e, portanto, ao crescer ela vai pagar mais tributos, ao pagar mais tributos vai equilibrar. Agora, isso não quer dizer que precise fazer, ter uma atenção também para os gastos. Os gastos brasileiros são muito mal distribuídos, tá certo? Há um desequilíbrio de gastos brasileiros e a maior parte do desequilíbrio brasileiro está refletido no baixo grau de investimento público. Como sobra muito pouco recurso para investimento, sobra muito pouco recurso para fazer coisas que vão ter efeito sobre longo prazo. Vão ter efeito sobre o bem-estar das pessoas e vão ter efeito sobre a eficiência da economia para o cidadão brasileiro e comparado à área internacional. Muito comum, né, e a gente sabe que o debate que está colocado é que o Estado, né, tem gastado em tese mais do que o que deveria, mas em nenhum momento é colocado em que esses gastos, né, são feitos, ou como é que esse gasto está sendo feito, certo? Porque assim, quando a gente pega o que é que foi a aprovação da PEC do teto dos gastos, né, que era a PEC 241 e depois virou a PEC 55 e tal, mas conhecida também como a PEC do fim do mundo e do teto dos gastos, ela congela os gastos primários, né? Ou seja, os gastos relacionados com serviços que são essenciais para a população, saúde, educação, esporte e tal, né? Esse conjunto de serviços que são essenciais para a população.
No entanto, esse congelamento não se deu, por exemplo, na fatia do orçamento público que é destinado para o pagamento dos juros e amortizações da dívida pública, certo? Há de considerar que essa dívida já foram levantados indícios da sua ilegalidade por conta do processo histórico, da forma que ela foi construída, né? Uma grande parte dela é questionável, é claro que não ela por inteiro, mas uma grande parte é questionável, isso por dados construídos tanto pela Auditoria Cidadã da Dívida Pública ou pela própria CPI que foi feita, né, dos gastos dentro do orçamento, né, da União, destinados para juros e amortizações da dívida. A gente percebe que nos últimos anos ele apresenta um crescimento, né, a proporção desses gastos. Acho que entre 2013 e 2012 e 2013 esse gasto era em torno de 43%, 44% do orçamento da União, né? Em 2017 esse dado chegou a um pouco mais de 50%, né? 50, alguma coisa, né? O percentual do orçamento que é destinado para pagamento de juros e amortizações da dívida, certo? E isso é interessante porque cabe se questionar quais são os mecanismos de geração dessa dívida. Você tem vários mecanismos, né? Você tem um primeiro, né, um start inicial, que você tem parte dessa dívida que é desde o período, né, do início da República, não é? Uma parte dessa dívida e tal, mas o crescimento dela se dá mais a partir da política adotada pela ditadura militar, né? Você tem nos anos 70 um processo de desvinculação do dólar, né, da base ouro. Então você tem no mercado internacional uma enxurrada de dólar, né? Você tem dólar e a preço muito, muito barato, ou seja, a juros muito baixos, né? Com esse processo, países que visavam um processo de industrialização começam a pegar dinheiro emprestado para investir em infraestrutura e tal. Claro, grandes projetos questionáveis, né, foram feitos a partir desses empréstimos, mas a questão é que, como estava a juro baixo, né, muito empréstimo foi pego. Depois, já nos anos 80, de maneira unilateral, você tem um aumento substancial da taxa de juros desses empréstimos, né? O que fez com que o país se endividasse de maneira substancial. Além disso, muitos empréstimos que tinham sido feitos pelo setor privado eram garantidos pelo Estado, né? Ou seja, não sendo quitadas essas dívidas pelos investidores privados, o Estado assumiria isso, né? E grande parte disso também recaiu sobre as contas públicas.